Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. A questão da vida, da origem da vida, é um problema muito sério. Porque se nós olharmos a proposta criacionista, ela é uma proposta extremamente interessante, porque ela está muito baseada naquilo que a Bíblia nos diz. Deus, um ser vivo, criou seres vivos. Por outro lado, a evolução nos diz que simplesmente causas naturais e espontâneas produziram seres vivos. É simplesmente uma questão de deixar e a coisa acontece. Eu tenho minhas dúvidas, tenho muitas dúvidas a respeito, mas vamos dar uma olhadinha no assunto. Vamos falar da origem da vida, portanto. Afinal de contas, da onde veio a vida? Não sei quantos de vocês têm lido um pouquinho a respeito dos raelianos. Os raelianos têm nos dito que a vida veio do espaço. Isso já é uma ideia que não é muito recente, não, tem mais de 100 anos. Eu vou mencionar depois mais um pouquinho. Arrhenius foi o cara que propôs isso daí, chamado panspermia, ou seja, vida vindo do espaço. Para a gente, todo esse contexto de vida tem sido uma grande confusão, principalmente quando nós pensamos a nível científico. Vamos trabalhar em algumas ideias. Primeiro, eu gostaria de deixar bem claro para vocês que a teoria criacionista e a teoria evolucionista, as duas são científicas, mas também a teoria criacionista e a teoria evolucionista exigem fé. As duas pedem por fé. Por exemplo, se nós dermos uma olhadinha, o que tem dito alguns homens de ciência, não são criacionistas, são evolucionistas. Francis Crick, que descobriu a estrutura do DNA, ele e Watson, recebeu um prêmio Nobel em 1962. Olha o que ele diz: um homem sincero, armado com todo o conhecimento que dispomos agora, só poderia afirmar que, num certo sentido, a origem da vida parece no momento ser quase um milagre. Tantas são as condições que teriam de ser satisfeitas para fazê-la existir. Agora, milagre, vocês têm que concordar que é coisa de igreja, né? Coisa de fé, de religião, esse é o tipo de coisa, isso daí não faz parte da ciência. Outro muito conhecido, George Wald, foi professor de Harvard por muitos anos, também ganhou um prêmio Nobel em 1967. Ele quem descobriu como o olho humano consegue captar imagens, transformar esse negócio em impulsos elétricos e mandar para o cérebro e decodificar, e daí a gente poder enxergar. Então o homem é bom. Ele disse o seguinte: basta contemplar a magnitude desta tarefa para admitir que a geração de um organismo vivo é impossível. Todavia que estamos nós como resultado, creio eu, da geração espontânea. A ideia razoável era crer na geração espontânea. A única outra alternativa seria crer no ato único primário da criação sobrenatural. Não há uma terceira posição. O que nós entendemos que esses homens estão falando é que há necessidade de crer em qualquer uma das duas teorias. A evolução exige fé, tanto quanto a criação. A proposta das duas é bem simples. A evolução tem uma proposta cronológica no seguinte sentido: primeiro apareceu matéria, depois apareceram compostos orgânicos, daí por fim apareceram a vida simples que nós chamamos, e daí vida complexa. São seres vivos complexos. O processo, de acordo com a evolução, foi espontâneo, foi natural e é um processo provável. É como eu brinco com o pessoal, tudo é possível ao que crer, né? Então até para o ateu também, de vez em quando, ele precisa de fé para essas coisas. Por outro lado, dentro das provas, nós olhamos áreas como paleontologia, como geologia, cosmologia e coisas semelhantes, é onde nós buscamos respaldo para isso. O criacionismo, por outro lado, ele diz que matéria inorgânica e seres vivos apareceram praticamente ao mesmo tempo. Não houve um processo de evolução. Ao mesmo tempo, o processo foi planejado, o processo foi sobrenatural e o processo também é provável. As provas estão aonde? Nas mesmas áreas que nós encontramos da evolução.
na paleontologia, na geologia, na cosmologia, biologia, na química, na física, coisas etc. e coisa e tal. Um dos grandes problemas que nós temos e que enfrentamos é que a evolução, quando foi proposta por Darwin, foi uma ideia mais ou menos simples, que seres vivos foram evoluindo, passaram por processos de aumento de complexidade. O problema é que Darwin não sabia como explicar esse negócio, como que isso aconteceu. Oparin, que foi um russo, ele praticamente estudando, ele fez uma proposta por volta do ano 1936, dizendo que coloides tinham tudo a ver com plasma celular. Se você não sabe o que é coloide, eu não vou explicar tudo agora, porque senão a gente vai ficar quase até amanhã cedo explicando a respeito dos coloides e plasma celular. Mas ele viu que tinha algo muito parecido entre esses dois elementos, a célula e os coloides. Daí ele sugeriu a ideia da evolução química. Mas até então, isso foi uma sugestão, por questão de apenas comparação. Nunca, até o presente momento, não foi provado que 100% esse negócio funciona. A gente consegue ver as similaridades. Por exemplo, pneu de carro, a gente precisa colocar ar dentro dele. O seu pulmão também. Não significa isso que seu pulmão é feito de borracha. Ele tem uma certa elasticidade e coisas parecidas. Mas se você tem um pneu furado no meio de uma estrada do deserto, você não vai chegar e falar assim, é só tirar um pulmão, colocar um pulmão ali no aro e a coisa vai funcionar. Não é assim. Similaridades não significam que a coisa funciona. Baseado na ideia de Oparin, você tem praticamente Stanley Miller, que em 1953 fez a famosa experiência do modelo pré-biótico. O que ele fez? Ele pegou lá esse negocinho que vocês estão vendo, aquele tubinho de ensaio. Ali dentro ele colocou o quê? Amônia, ele colocou metano, hidrogênio molecular, vapor d'água, tudo esterilizado. Deu um zap na coisa lá, usando eletricidade, produziu uma faísca, e esse negócio produziu um caldo preto lá no fundo. Quando ele foi avaliar esse negócio, ele viu que haviam aminoácidos lá embaixo. Aminoácidos são pequenos compostos orgânicos. Esse exemplo foi muito utilizado e ainda se encontra nos livros como prova da evolução. O problema é que essa experiência é prova da criação. Primeiro, vamos analisar. A evolução nos diz que o processo tem que ser natural e espontâneo. Esse processo foi natural? Não. Ele foi planejado. Ele foi espontâneo? De forma nenhuma. Ele foi conduzido. Nenhum dos dois critérios da evolução se aplica a essa experiência. Essa é uma experiência que mostra que seres vivos inteligentes conseguem transformar matéria inorgânica em compostos orgânicos. Mas isso tem sido ensinado como prova da evolução. A pergunta é, como é que Miller sabia que na atmosfera primitiva tinha metano, hidrogênio molecular, vapor d'água, esse tipo de coisa? É porque ele sabia que haveria necessidade desse negócio estar lá para se produzir aminoácidos. O problema é que a coisa é muito complexa. Quando você fala de aminoácidos, veja só que coisa legal. Seria mais ou menos como eu chegar na sua casa, vou te visitar, chego lá fora e acho um parafuso. Falo, haha, você deve ter uma Maserati guardada aí na garagem da sua casa. Você fala, nossa, mas como é que você sabe disso? É porque eu encontrei um parafuso aqui fora. Mas o parafuso é de carro? Não sei, mas tem um parafuso. Praticamente o aminoácido é igual um parafusinho. Agora, para você dizer de um parafuso que tem um carro, a diferença é muito grande. Então, há necessidade de a gente pegar e trabalhar um pouquinho mais. Por quê? Porque a solução desse negócio todo é muito complexa. Estou dando aqui alguns exemplos só da questão do DNA humano. O DNA é um negócio fantástico. Eu tive a oportunidade de trabalhar com isso no comecinho da década de 90 nos Estados Unidos, no início do projeto Genoma. Nós fazíamos mapeamento usando uma microscopia de varredura para ver a forma tridimensional do DNA, para o pessoal poder depois desenvolver o trabalho em cima disso. O negócio é fantástico, porque DNA é um negócio tão pequenininho que todas as nossas células do nosso corpo possuem DNA, com exceção das vermelhas, as células vermelhas.
Se você pegar um DNA, por exemplo, de uma célula, ele é todo enroladinho, você estica esse negócio, ele tem 2,10 metros de comprimento. Se você tem 1,75 m mais ou menos e pesa por volta de uns 70 quilos, você tem cerca de 100 trilhões de células no seu corpo. Se eu pegar 2,10 metros, multiplicar por 100 trilhões, dá para ter uma ideia de quantos metros eu tenho. Só para resumir, ficar mais fácil, pega todos os DNAs do seu corpo, liga um no outro, 2,10 metros mais 2,10 mais 2,10, conecta todo esse negócio, daria para você fazer uma linha que iria daqui até a Lua 550 mil vezes. E isso surgiu naturalmente, espontaneamente. É óbvio. Eu fico perguntando ao pessoal, é óbvio que não surgiu espontaneamente, é impossível, o negócio é muito complexo, é muito grande. Você faria pilhas e mais pilhas e mais pilhas de CD-ROM só para gravar o seu material genético ali dentro. De tão simples que ele é. Um pouquinho do DNA. São problemas sérios. Lembra da famosa perguntinha? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Se você quiser ser bem científico, você pergunta o seguinte: quem veio primeiro? Foi o DNA ou as 75 proteínas que produzem o DNA? Sabe por quê? Porque o DNA precisa de 75 proteínas para que ele venha à existência. Só que essas 75 proteínas só são produzidas pelo DNA. Quem veio primeiro, o DNA ou as proteínas? Sem dúvida foi o DNA. Porque Deus já criou o ser humano completo, as plantas completas, tudo completo. Produzindo todo o resto. Olha a questão da complexidade, o que Michael Denton, no seu livro Evolução, uma teoria em crise, ele disse o seguinte: a complexidade da mais simples célula conhecida é tão grande que é impossível aceitar que tal objeto possa ter sido colocado junto rapidamente por algum tipo fantástico, altamente improvável de evento. Tal fenômeno seria indistinguível de um milagre. O que a evolução está propondo é nada mais, nada menos do que um milagre. Agora, em milagre, por que não crer em Deus? Por que não? Algumas coisinhas para nós pensarmos. A lei da biogênese. A lei da biogênese diz o seguinte, que vida gera vida. Isso é um fato observado. Alguém já viu não vida gerar vida? Eu falo para os meus amigos evolucionistas, eu falo para eles o seguinte: vamos fazer uma experiência científica. Pegue um tubo de ensaio esterilizado. Coloque um pouco de solo esterilizado dentro desse tubo de ensaio. Coloque um pouco de água esterilizada dentro do seu tubo de ensaio. Depois coloque um pouco de ar esterilizado dentro do tubo de ensaio. E sele o tubo de ensaio, deixa fechadinho. Dali quantos bilhões de anos vida iria aparecer dentro do tubo de ensaio? Todos eles são unânimes, falam assim: nunca, está esterilizado. Eu falei, exatamente, a Terra estava esterilizada antes da vida aparecer, como é que a vida iria aparecer? A resposta é nunca, é justamente o que você acabou de me falar. É impossível da vida aparecer, porque a Terra era estéril. Mas a gente não consegue raciocinar desse jeito. Por quê? A lei da biogênese diz que vida gera vida. Como é que a evolução explica não vida produzindo vida? Porque a evolução vai contra a lei da biogênese. Segundo a lei da termodinâmica, que é muito conhecida, que é a lei da entropia, tudo vai do organizado para o desorganizado. Vamos ser sinceros, que essa lei funciona. Quando você chegou aqui, você organizou suas coisas lá nas gavetas, nos gaveteiros, colocou tudo arrumadinho, tudo direitinho. Dá uma olhada hoje e vê como é que está a situação. Está melhor do que quando você chegou? De jeito nenhum, a menos que você seja um perfeccionista, né? Chega lá, dobra tudo direitinho, terminou de usar, chegou do jogo de futebol, pega a sua meia, dobra em 4 vezes certinho, coloca no cantinho. Não, isso aqui é roupa suja ali dentro do saquinho. Que é nada, fica tudo junto ali, deixa eu ver essa meia. Essa aqui eu já usei, então põe de lado. É mais ou menos assim, é a lei da entropia. A lei da entropia diz o seguinte, que a tendência natural, normal de todas as coisas é ir do organizado para o desorganizado, do complexo para o simples.
A evolução diz que não, que normalmente as coisas vão do simples para o complexo, do desorganizado para o organizado. Como? A evolução quebra duas leis básicas a respeito da vida e da existência da vida. Mas vamos ser bem sinceros, a gente trata com uma grande variedade de seres. Você tem variedade dentro dos grupos, variedade dentro de cada grupo. Então eu gostaria de considerar um pouquinho a respeito dessa questão toda. Porque o criacionismo propõe que Deus criou os seres vivos completos, complexos, com toda a diversidade básica. Deus não precisou criar uma ameba que dali 10 milhões de anos a ameba iria melhorar um pouquinho mais, ia ser uma mega ameba. Não, ele já criou a ameba perfeita. Deus criou o homem perfeito. Deus deu ao homem tudo aquilo que ele precisava. Ele não precisaria evoluir com o passar do tempo. Ele já tinha tudo que ele precisava. Essa é a proposta. Os grupos de animais, a variedade. Existem alguns conceitos básicos que nós trabalhamos com essa variedade, essa grande variedade que a gente tem. Por exemplo, você pega os tipos de cravo que existem por aí. Dá para perceber que existe uma variação de cravos e você consegue achar um cravo que seria aquele original, e houve uma variação entre eles. Você fala, mas isso daí é a ideia da evolução? Para cravos funciona. Para cravos, eu brinco com o pessoal, cravos, espinhos e espinhas e coisas desse jeito funciona. O problema maior é que isso aí funcionaria para um âmbito um pouco maior. Por exemplo, como funciona a questão da variedade? A evolução diz, um único tipo básico produziu a variedade. O criacionismo diz, de vários tipos básicos nós temos essa variedade. Seria algo mais ou menos assim. Na evolução vocês têm aqui do lado esquerdo de vocês, tem só um negocinho, A, um primeiro ser vivo, daí você tem toda a ramificação que surgiu daquele ser vivo. No caso B, você tem criação de seres, plantas, animais, cada um segundo a sua espécie. Quando você vê a parte de classificação, isso é um negócio que às vezes até desanima. O povo da biologia adora esses negócios aqui, né? Então deixa tudo por conta deles, porque o negócio é assim, tem o reino animal, tem o reino vegetal. Dentro do reino animal tem a divisão, tem o filo, tem a classe, ordem, família, gênero, e lá embaixo tem espécie. Todos esses negócios vocês adoram decorar. A proposta criacionista é um pouco diferente. Só o exemplo dentro do nosso caso. Você tem o seu querido urso, nosso ursinho das cavernas aqui, o urso Spelaus. Você tem o reino animal, divisão, Eumatozoa, o filo, cordados, e a coisa vai até chegar lá embaixo, que é o Spelaus, que é a espécie do urso, tá? Já imaginou cada vez que você olhasse um animalzinho, você tivesse que recitar a lista inteirinha do peça? A proposta criacionista, que é diferente da evolucionista, porque a evolucionista é a taxonomia, a criacionista é a baraminologia. Essa foi uma proposta feita há 120 anos atrás. Essa proposta foi feita de que a classificação teria que ser realizada baseado na questão genética. Naquela época, sabia-se muito pouco a respeito de material genético. Mendel estava justamente começando a desenvolver os seus trabalhos na área de genética. Sabe o que aconteceu? O pessoal deu risada e falou, mas olha, todos os seres vivos vieram de um único, é lógico que todos eles estarão interligados. 120 anos depois, o pessoal está considerando utilizar a baraminologia, porque eles não estão interligados. Porque essa é uma proposta muito melhor. Por exemplo, na baraminologia você teria algo parecido com isso. Você tem seres humanos, você tem a questão dos cães, a questão dos elefantes, áreas específicas, ramificações específicas. Alguns exemplos a gente consegue ver que a coisa fica meio parecida. Por exemplo, se você cruzar um cavalo com uma zebra, não dá zebra, dá um zebroide. Ou seja, é um animal que é estéril. Dentro do contexto de estudo da baraminologia, tudo isso aí faria parte de um único baramin. O cavalo, a zebra, o zebroide. Muito mais fácil classificar assim, do que você ficar classificando o cavalo, daí a zebra e tudo mais. Tudo isso é um único baramin. É uma espécie, é um grupo. Existem alguns casos que você percebe que existe um interrelacionamento. Por exemplo, no caso dos ursos. Você pega o urso negro, o urso marrom, o urso pardo, o urso polar, o panda gigante, tudo isso aí. Isso faz parte de uma única família. Dentro do criacionismo, isso daí seria apenas um baramin.
Todo esse povo está ali dentro. Muito mais fácil do que ficar classificando toda essa montoeirada de outras coisas aí. Dentro desse conceito, por que seria mais fácil? O meu amiguinho predileto, o ornitorrinco. Que animalzinho simpático. Ele tem pelos, ele tem bico, ele é mamífero e ele bota ovos. Só que maravilha. Ele tem membrana entre os dedos, parece pato, parece também uma rãzinha. Ele tem um único orifício embaixo da cauda dele para todas as funções. Ele come insetos, come peixes e minhocas, esse tipo de coisa. Ele consegue detectar corrente alternada e corrente contínua na água. E o macho possui uma esporazinha que tem um veneno tão bom quanto as melhores cobras que tem por aí. Teoria número 1 da criação do ornitorrinco, do aparecimento do ornitorrinco. Um Deus que sabe fazer animais resolveu fazer todos os animais, inclusive o ornitorrinco, desse jeito. Teoria número 2. Um castor vinha descendo uma ladeira a 150 km por hora. Um pato numa rasante subia na direção oposta e os dois se chocaram na metade do caminho. Resultado, um ornitorrinco. Eu não sei qual das duas teorias você prefere, você pode escolher. A primeira eu acho mais convincente. Eu sei que eu estou brincando, mas é um problema sério. Esse bichinho aí é um problema. Afinal de contas, ele evoluiu ou todos partiram dele? Porque tem de tudo um pouco. O grande problema que nós temos, quando nós falamos a respeito de evolução e tudo mais, é o seguinte: quais são os mecanismos, por assim dizer, que interferem na modificação dos seres vivos? Por exemplo, olha a variedade de cores que existem aqui, com respeito à pele, não com respeito à roupa, tá? Mas com respeito à pele. Altura, formas. Por que nós somos do jeito que nós somos, afinal de contas? Por que essa grande variedade? E outro, baseado em quais mecanismos é que os seres vivos podem se modificar? Então eu gostaria de olhar rapidamente em alguns deles. A biodiversidade, essa variedade que existe por aí. Por exemplo, Darwin, ele pegou e deu uma olhadinha nos tentilhões, esse grupo de passarinhos, viu uma variedade entre eles, e falou assim: haha, isso aí é adaptação. Ou seja, o meio ambiente influencia. É verdade, o meio ambiente influencia. A gente não tem dúvida. Existe uma grande variação ali dentro. E a gente percebe isso. O grande problema que nós temos é que você percebe que essa variação, ela obedece padrões. Por exemplo, pega um grupo de passarinhos aí. Você tem algumas variações dentro do que a gente chama de seleção. Isso aí a gente chama de adaptação e refinamento. Então você tem um pássaro, numa determinada situação, ele vai ter um bico. Numa outra situação, você pode perceber que o biquinho dele mudou. Agora tem um bico um pouco maior, às vezes o pássaro ficou um pouco maior. E dependendo do local, você vai ter dois grupos formados. Um que tem um bicão, um que tem um biquinho. É possível isso. Por quê? Porque esses animais, esses pássaros, tinham material genético que ofereciam a possibilidade de qualquer um dos dois. Um exemplo que nós temos de adaptação e refinamento, você tem, por exemplo, o nosso caso aí das mariposas. Deixe-me dar um exemplo também bem conhecido do urso polar. Se você pegar, por exemplo, um urso pardo, o urso pardo tem material genético para chegar a ser um urso polar. Ou seja, se você pegar uma família de ursos pardos, colocar lá no meio do gelo e deixar esse povo lá, daqui a um tempo eles vão ter todo mundo branquinho. O problema é que o urso polar não tem mais material genético para voltar a ser urso pardo. Ele se adaptou, sem dúvida, só que ele perdeu material genético. Então, quando a gente trata de adaptação, nós não estamos falando de evolução, não está melhorando. Você está o quê? Selecionando, perdendo. Isso é passado para a gente lá na escola como evolução. Não é esse o processo. Mutação, todo mundo fala muito de mutação. Toda mutação que a gente conhece não faz bem, só faz mal. Então não sei como um monte de coisa que não faz mal iria produzir o bem. Só na Bíblia que Deus diz que até o mal Ele usa para o bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é o que a Bíblia nos ensina. Mas no caso de mutações, tudo que a gente tem estudado só produz o mal. Por exemplo, a ervilha, que foi muito estudado por Mendel. Se a ervilha tem muita folha, que é um tipo de mutação, a plantinha, as ervilhas praticamente são ou pequenininhas ou não aparecem. Se as ervilhas não têm, o pezinho não tem folha nenhuma, não nasce ervilha. Ou seja, as mutações não produzem nada bom. Tem que ser aquele pezinho que tem um tipo de folha, uma quantidade de folha.
Mutações não resolvem nada. A gente tem visto isso com respeito a moscas. Faz mais de 100 anos que a gente está estudando as mosquinhas. Sabe o que acontece até o presente momento? Não melhorou absolutamente nada. Mutação não produziu nenhuma super mosca. Já pensou, de repente aparece uma mosquinha na bzz, bzz, bzz. Você fala, uau, essa daqui é Chan. Não do grupo Chan, mas é uma super mosca, tá? Aquela mosquinha assim que tem... Já nasceram moscas com 4 olhos. Você fala, mas isso não é uma mutação? É, mas com 4 olhos ela tem condição de ver melhor do que uma que tem 2. O problema é que os 2 olhos que nasceram estavam embaixo das asas e não estavam conectados em lugar nenhum. Ou seja, imagina você ter 2 olhos aqui atrás e eles não funcionam. Você só tem mais material para carregar. Não melhorou em nada, só atrapalha. O transformismo de Lamarck. Eu gosto do Lamarck. Eu acho que é um daqueles caras assim, brilhantes. Vê só, eu não estou assim zoando com ele não. Só que é um cara brilhantemente errado. Pega a ideia de Lamarck. Lamarck propõe mudanças nas circunstâncias, mudança dos costumes, mudança nos atos, mudança nos órgãos. Tão bonito, né? Parece até que faz sentido. A girafa de Lamarck, ele não era uma girafa, nem tinha uma girafa, mas é o exemplo dele. A ideia é mais ou menos assim: a girafa no passado tinha um pescoço pequenininho. Como a alimentação foi desaparecendo aqui de baixo, a girafa precisou esticar o pescoço. À medida que os anos foram passando, os filhos foram nascendo mais pescoçudos, até chegar uma monteirada de girafa com pescoção no tamanho que tem. Daí eu pergunto para o pessoal, mas por que cavalo também não tem um baita de um pescoção igual a girafa? Por que vaca não tem pescoção igual a girafa também? Não, porque a questão da girafa foi uma questão localizada. Naquele lugar só tinha girafa. Essa é uma explicação científica, só tinha girafa. Posso fazer uma pergunta sem querer ofender? A água sempre esteve lá embaixo, por que a perninha dela não encolheu? Vocês querem ter um filhinho bam? Manda seu futuro esposo para a academia. Faz exercício. O cara volta com os músculos assim desse tamanho. O seu filhinho nasce como? Igual a todos os outros. Seu esposo só fez exercício à toa. À toa não, ganha um músculo assim, ficou melhor. Tanto essa questão de Lamarck, o pessoal tem revisado, e dentro de um grupo de cientistas evolucionistas, o pessoal nem considera mais o lamarquismo. Só para vocês terem uma ideia. Mas a gente continua ensinando por aí, porque cai no vestibular, afinal de contas, né? A gente precisa aprender, senão você não entra na faculdade. Questão da especiação. O pessoal fala, não, mas olha, aqui você tem um grupo de florzinhas, e ali na frente, olha lá que beleza, só tem aquela florzinha que é diferente dessas aqui, aquela lá melhorou. Não foi isso. É que o solo onde caiu aquela sementinha é um solo tóxico. Apenas as sementinhas que caíram ali, que tinham material genético suficiente, capaz de sobreviver naquele solo tóxico, é que sobreviveram. As outras sementinhas não produziram florzinha nenhuma por ali. Dali para frente, a única coisa que continua é só produzindo aquele tipo de flor ou de planta que tem material genético que consegue sobreviver naquele solo tóxico. Ela não criou nada de melhor. É o que nós vemos, por exemplo, no famoso exemplo das moscas. Você tem mosca, a gente aplica o quê? DDT, acaba com a mosca, todo mundo fica feliz. Daqui a pouco aparece mosca de novo e o pessoal vai lá, passa DDT e não mata mais as moscas. A mosca adquiriu resistência. Com o genoma agora da mosca, a gente tem feito alguns estudos, a gente percebe que as moscas que não morreram por causa do DDT é porque elas já tinham a resistência. O problema é que morreram as que não tinham resistência. Apenas sobreviveram e continuaram se procriando as que já tinham resistência. É por isso que o DDT não funciona mais. É por isso que agora estuda-se a questão de venenos genéticos para matar aquele tipo específico de genótipo. O pessoal fala de embriologia, somos todos muito parecidos. Tanto é que o Henkel colocou todo esse negócio, um monte de embriõezinhos ali, né? Tudo parecido, tudo certinho, falando, tá vendo só, olha que bonito, todos nós tivemos uma origem comum, todos nós viemos dos batráquios, ou seja lá do que você quiser. O problema é que hoje, com os estudos na área de escaneamento e fotografia, usando principalmente técnicas
com microscópios eletrônicos e coisas assim, você percebe que não tem nada parecido. Olha, por exemplo, você tem o embrião do frango e do outro lado você tem o de um coelho. Muita gente fala, mas é parecido. E daí? Só para vocês terem uma ideia. Distância genética. Eu vou pegar uma certa sequência e comparar. Isso foi feito. Eles pegaram o citocromo C de 47 formas de vidas diferentes e foram comparando umas com outras. Qual forma de vida tem o citocromo C mais parecido com o da cobra cascavel? Nós. Jesus estava perfeitamente correto quando ele chegou para os fariseus e falou: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Geneticamente está correto, tá? Pelo menos no que diz respeito ao citocromo C. Ou seja, similaridades. O pessoal chega para mim e fala assim, mas nós e os macacos somos tão parecidos. Eu falo assim, peraí, vamos ver a questão de similaridade. O ser humano tem em média mais ou menos de 76% a 78% de água. Alguns tipos de melão também. Ou seja, o ser humano deve ter vindo do melão. Porque a quantidade de água é igual. Você fala, mas assim não pode. Esse é o problema. O que você está comparando com o quê? Você puxa a sardinha para o lado que você quiser. Nós temos que comparar o todo, não apenas pedaços. Já mencionei para vocês ontem, antes de ontem, a questão do beta-globin, aquela comparação que foi feita do material genético, que saiu na Veja, saiu também na questão do Fantástico e tudo mais aí. Nosso querido macaquinho vive morrendo de dar risada, gente, sem dúvida. Porque a gente não aprendeu a fazer regra de 3 ainda. 99,4% de todo o material genético, ou seja, de todo o material genético analisado, 97 genes, dizem que nós somos parecidos, ou seja, 0,6% de diferença. É o que eu mencionei para vocês. Se a gente pegar todo o material genético, que são praticamente um mínimo de 30 mil genes, supondo que tudo é duplicado, ou seja, você teria 15 mil genes, 97 genes de 15 mil, isso significa 0,65%. 0,65% de todo o material genético dá uma diferença de 0,6%. 100% daria uma diferença de 92,3%. Bem parecido, né? Nós só somos 92,3% diferentes dos macacos. Não, mas esses... Tá bom. Similaridades. Olha que coisa interessante. Isso daí foi escrito pelo Dr. Colin Patterson. Ele é o cientista oficial do British Museum. Ele quem cuida praticamente de toda essa questão de avaliação de material e material genético. Ele diz o seguinte, comparando DNA e RNA. Não existe nenhum traço de evidência a nível molecular para a tradicional sequência apresentada pela evolução. Vida marinha primitiva, peixe, anfíbio, réptil, mamífero. Cada categoria de organismos parece ser quase que igualmente isolada. A gente trabalha com recombinação. É o que eu gostaria de entrar um pouquinho aí com a gente agora, tratar dos seres humanos. É claro que isso aqui não é um ser humano, tá? Eu só estou dando um exemplo assim de questão de cor, como a coisa funciona. Estou juntando pai e mãe, quais são as possibilidades de colorido que a gente conseguiria? Por quê? Porque a gente vê isso na raça humana. Existe uma beleza muito grande, e isso daí, quando eu vi esse estudo e o pessoal trabalhou em cima disso, eu fiquei muito impressionado. Você junta material genético do pai e da mãe. No caso, vou combinar emão, eminho do pai, emão, eminho da mãe. A gente vai fazer uma combinação do material genético, os genes dominantes e os recessivos, com respeito à pele, cor de pele. Então, quais seriam as possibilidades? O que foi feito por um grupo de cientistas foi o seguinte: eles pegaram toda a variedade de cores conhecida nesse planeta, e a proposta foi, se houvesse um casal, que foi o casal da qual toda a raça humana se originou, qual seria a cor desse casal? Começou da seguinte forma. Você pega, por exemplo, ali, eu vou juntar emão, eminho,
emão, eminho. Então estou juntando emão, 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 no caso do pai e da mãe. Se o pai e a mãe tivessem emão, emão, eu teria uma pessoa negra. Se o pai e a mãe tivessem eminho, eminho, eu teria uma pessoa branca. Só que o problema é que com um casal que fosse eminho, eminho, jamais teria condição de dar um emão, emão. Ou seja, se você começa com um casal que fossem brancos, jamais nós teríamos os negros. Se você começasse com um casal que fossem negros, você jamais teria os brancos. Daí você chega e fala assim, mas poderia começar com um que fosse negro e um que fosse branco. Daí você tem emão, emão e eminho, eminho. Mas vamos seguir um pouquinho mais. Pegar um pouquinho mais de combinações. Agora eu vou tratar com 7 combinações. Emão, 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 ou eminho, eminho, eminho. Essas são as possibilidades de variações de cores. Mas olha a cor predominante, a cor do meio. Essa corzinha do meio é a cor, digo a cor do meio aqui do lado, que está nos 50%, é aquele emão, eminho, emão, eminho, emão, eminho. Essa é a cor básica. Dessa cor básica você consegue produzir o negro, consegue produzir o branco. Eu vou parar nas 9 combinações por uma questão óbvia. Se vocês derem uma olhadinha, vocês vão saber o porquê. Chegou um ponto assim que ia ficar muito complicado a coisa, não valeria a pena. Então vou parar só nos 9. Olha o zoê de cores. Sabe o que é interessante? A cor emão, eminho, a cor genética, seria mais ou menos o pele vermelha americano, um pouquinho mais tendendo para o claro. Por incrível que se pareça, essa é a cor da terra, não da areia, cor da terra. Quando você abre no livro de Gênesis, capítulo 2, você vê um homem chamado Adão, cujo nome significa da terra ou da cor da terra. Eva tinha o mesmo material genético de Adão, ela foi tirada do lado, só mudou um cromossomo porque ela era mulher, o resto era tudo igual. O mesmo material genético. Até geneticamente falando, a Bíblia está correta. Porque para produzir essa variedade que nós temos aqui, você teria que começar com um casal que fosse da cor da terra. Então é impressionante. Questão da biodiversidade. E aí é que a coisa agora pega. A gente vai entrar na área de macroevolução e microevolução. Microevolução significa mudanças dentro da mesma espécie. Macroevolução significa mudança de uma espécie para outra. Eu gostaria de provar para vocês que a evolução por si mesmo não tem condição de acontecer, usando o próprio argumento da evolução. Nós vamos começar da seguinte forma. A evolução diz que só sobrevive o melhor dotado. O criacionismo também. Só chega no céu quem é bem dotado. Só. E seu dote tem que ser bom, o Espírito de Deus, no mínimo. Mas aqui é outro tipo de ser dotado, ser capacitado. Vamos ver, eu tenho uma família de répteis. E aqui eu tenho um réptilzinho, que eu vou chamar de avô. Esse meu réptil, ele tem um filho. O filho dele, ele começa as patinhas a se parecer com asas. Mas não são asas, está começando a aparecer. Lembra que é microevolução. A coisa já muda de repente, aos poucos. Então você tem um filho desse réptil que a patinha começando a aparecer com asa. Daí esse réptil agora, eu vou dar para ele o nome de pai só para ficar mais fácil. Então você tem o avô, que é o primeiro. Daí o segundo eu vou chamar de pai. O pai agora tem um filho. Esse filhinho dele nasce com as patinhas um pouquinho mais parecidas com asa. Mas ainda não são asa. Lembra que é microevolução. Esse daqui eu chamei de filho. Daí esse filho, ele tem um filho, que eu vou chamar de neto. Esse neto, esse outro réptilzinho, ele tem patinhas que são mais parecidas com asa ainda, mas não são asa. De repente você encontra o avô, o pai, o filho e o neto. Todos reunidos, reunião de família, todo mundo feliz e satisfeito. Aparece um animal predador. Todo mundo sai correndo. Qual deles está melhor capacitado para fugir? O avô. O que tem as patas originais. Os outros que estão passando por fase de transição são os menos capacitados. Eles são os que vão desaparecer. Pela evolução, a evolução não acontece. No entanto, a gente simplesmente aceita o processo.
O menos capacitado é o que está passando pela transformação. Agora, seria ridículo, né? Imagina só, o avô e a avó, os dois ali, contentes, primeiro filhinho que vai nascer, vai lá, o ovinho, de repente, piu. O avô fala assim, não, pera aí, eu entendo a respeito de mutação genética, mas isso é um exagero. Vamos botar os pingos nos is aí, da onde veio esse ovo aqui, mulher? Entende? A situação é tão crítica atualmente que a mutação, chamada microevolução, passando por milhares e milhares de microevoluções até chegar numa outra espécie, essa ideia já foi totalmente abandonada. Por quê? Porque não funciona. A gente sabe que não funciona. Microevolução e macroevolução. Dá para perceber porque não funciona, né? Eu acho que a gente tem que ser bem prático, bem objetivo. Se você crê em macroevolução, você pode ir da parte de baixo para de cima ou da de cima para de baixo. Você escolhe o processo. Mas se você não crê em macroevolução, você apenas aceita a microevolução, você apenas permanece nas filas horizontais. Ou seja, variedade de cães, variedade de seres humanos. Só de brincadeirinha, qual o seu predileto? Vou fazer uma votação aqui. O meu, assim, esse rapaz aqui da ponta, para mim é 10 esse cara, viu? Ele e o bulldogzinho dele. Agora, essa primeira garota aqui desse lado também, ó. Para ser bem sincero, eu gostei de todos, mas depois você escolhe. Muitas vezes aparência é mera coincidência. E a gente precisa ter essas coisas, esses princípios bem guardados. Lei de Mendel. As unidades hereditárias chamadas genes se recombinam em formas diferentes de uma geração para outra. Diferentes combinações são formadas, não novos genes. Isso é o que a gente sabe. Tais combinações produzem o quê? Variações dentro de uma mesma espécie. Contudo, existe um limite para que tais combinações se sucedam. Só uma pequena revisão. Origem da vida. Deus, um ser vivo, criou seres vivos. É a proposta criacionista. Evolução, matéria inorgânica produziu vida. Lei científica, biogênese. Vamos pegar mais uma. Desenvolvimento da vida. Criacionismo. Vida naturalmente tende para o caos e desorganização. Seres vivos completos, complexos, criados com toda a sua diversidade. Com o passar do tempo, apenas coisas vão acontecer que vão piorar a questão desses seres vivos. Evolução. Vida naturalmente tende para um aumento de complexidade. Lei científica, segundo a lei da termodinâmica. Todos os sistemas espontaneamente seguem na direção do complexo para o simples, do organizado para o desorganizado.